Park Moon-yeon imediatamente abre um sorriso e diz: Nexus? Eu fiquei sabendo que vocês estão na lama graças ao Park An-jun. E já que não consegui eliminá-lo, ninguém pode acabar com ele. E enquanto sorri, Kim Cheol-soo diz: Olhe, eu tenho meus motivos todavia. Eu não vim para brigar. Podemos ir direto ao que importa? Me ajude a fazer Park An-jun sumir, e eu lhe darei esta região. Ouvindo isso, Park Moon-yeon rapidamente fica irritado, e diz: Por que você está soando tão arrogante? Principalmente agora que veio me implorar por ajuda? Ouvindo isso, Kim Cheol-soo diz: Se olhar por esse ângulo, é verdade, estou sendo arrogante. Porém, Park Moon-yeon não gosta do que acabou de ouvir do Kim Cheol-soo, e rapidamente diz: Então vejamos o que o grande Kim Cheol-soo é capaz de fazer. Após ele dizer isso, ele rapidamente avança para cima do Kim Cheol-soo, e ainda falando, Park Moon-yeon diz: Será que ele é digno de toda essa pose e nariz empinado? Porém Kim Cheol-soo rapidamente abre um sorriso. Porém, Park Moon-yeon acaba de desferir o golpe. E enquanto ele olha para sua mão, ele repara que o Kim Cheol-soo pôde parar o seu golpe. Kim Cheol-soo, embora não tenha gostado dessa reação do Park Moon-yeon, Kim Cheol-soo rapidamente diz: Não gostaria de se vingar do Park An-jun. Eu já tenho a estratégia e a grana para derrotá-lo. E ao ouvir isso, Park Moon-yeon tira seu punho da mão de Kim Cheol-soo. Kim, ainda falando, diz: Mas ninguém se encaixa tão bem no plano quanto você. Caso você concorde, tudo será muito mais fácil. Então podemos conversar calmamente? Ouvindo isso, Park Moon-yeon rapidamente se recorda da humilhação que tinha passado, e por conta disso, Park Moon-yeon fala: Eu vou dar uma chance para essa sua estratégia. Kim Cheol-soo então responde: Boa escolha. Vai ser bem divertido. Passado um tempo, em outro local. E enquanto chove, é possível ver o Ruivo, sozinho. Porém rapidamente, o Ruivo percebe que alguém se aproxima dele, e imediatamente ele olha ao redor, e vê um monte de pessoas ali o cercando dele. E enquanto ele respira fundo, ele diz: Mas que bando de malucos! E enquanto aquele grupo avançava, ele rapidamente se desfaz do guarda-chuva. E novamente o Ruivo volta a narrar, falando: Naquele momento, eu pensei que a Nexus ainda tinha honra nos confrontos. Nunca imaginei que eles me enfrentariam com objetos. E por conta disso, abaixei minha guarda. E enquanto o Ruivo revidava o ataque sujo, ele rapidamente recebe uma amaciada no queixo, porém, para dar o troco ele, imediatamente, devolve esse golpe. Mas, sem tempo para respirar, ele surpreendido pelo seu antigo amigo, de sala, e enquanto voava para longe, Kim Dong-yeon rapidamente percebe Park Moon-yeon se aproximando, no maior amor. Park Moon-yeon então o atinge com uma forte macetada na cabeça. E enquanto cospe ketchup, Kim Dong-yeon, em pensamento diz que ele realmente não é humano. E enquanto olhava de cima, Park Moon-yeon abre um sorriso de satisfação, e imediatamente manda uma mensagem para o Park An-jun. O prota ao ver aquela cena, ele fica muito irritado. Já no local, é possível ver o prota entrando pela porta, e ao chegar ele vê Park Moon-yeon e seu amigo, amarrado de cabeça para baixo. E Kim Dong-yeon, mais uma vez volta a narrar, dizendo: E foi assim que a batalha de 2 anos atrás, o último confronto, se iniciaram. E enquanto faz uma cara de bravo, Park An-jun diz: E te mandei abaixar a cabeça. Park Moon-yeon, ao ouvir isso, fica irritado, e rapidamente diz: E uma pena, mas o que posso dizer? E após ele dizer isso ele, levanta a barra de ferro, e novamente fala: Se for para viver assim, eu prefiro ir de arrasta para cima. E imediatamente, maceta a perna do Ruivo, a deixando inutilizável. Já o Ruivo, embora esteja com a boca tampada, ele
imediatamente grita. Já o prota fica incrédulo no que acabou de acontecer ali bem diante de seus olhos. E enquanto o ruivo geme de dor. Prota rapidamente, corre, e enquanto demonstra estar irritado ele diz: venha. Dessa vez eu vou te dar um óculos escuros. Porém, Park Moon-yeon rapidamente sorri. E imediatamente, vários homens aparecem, com correntes, o amarrando. E rapidamente possível ver um deles, dando risada, e dizendo: o plano deu certo, o trouxa nem reparou nas correntes. Vamos equipe 1. Já o seu colega manda ele calar a boca, e apenas puxar a corrente. Park Hyun, então tira, as correntes. Porém, um dos caras que estavam ali, imediatamente, se aproxima, para amaciar, o prota. Park Hyun, enquanto emacetado, ele tenta sair daquelas correntes, e após fazer um pouco de força, ele acaba desequilibrando os caras que estavam segurando as correntes. Porém, Park Moon-yeon aparece, e enquanto faz uma cara de doido, ele diz: hoje será seu enterro, Park Hyun. Após isso, é possível ver que os capangas do Park Moon-yeon finalmente conseguiram prender Park Hyun. O prota, porém, fica sem saída. E imediatamente possível ver Park Moon-yeon dizendo: eu odeio isso. Essa tal de lealdade, amizade. E eu odeio mais ainda essa galera que age como se fosse algum tipo de herói. E enquanto ele falava, Park Hyun novamente tenta escapar daquelas correntes, porém, infelizmente as correntes estão presas. Já Park Moon-yeon, ainda falando, diz: na verdade o importante é ganhar a briga, os fins justificam os meios, não é? Não tô certo, Park Hyun? E após ele dizer isso, Park Moon-yeon imediatamente dá um segundo golpe na perna do ruivo. E enquanto o ruivo geme, calado, Park Moon-yeon diz: salve seu amiguinho agora, seu otário. Se apresse. Park Hyun, porém, fica indignado, pois não pode fazer nada. Park Moon-yeon então ordena a seus capangas que avancem. Porém, mesmo amarrado, Park Hyun consegue se livra de muitos que chegavam perto dele. E após botar alguém para dormir, o prota tenta fazer mais uma vez força para se soltar. E enquanto tentava se soltar, um dos capangas do Park Moon-yeon se surpreende e diz: essa aberração. Ele vai quebrar as correntes? E após ele dizer isso, Park Hyun faz mais força ainda, e inesperadamente acaba quebrando uma das correntes. E vendo isso, os capangas do Park Moon-yeon ficam desesperados, e um deles diz: rápido, derramem logo. E enquanto eles derramavam a gasosa, Park Hyun novamente tenta exercer mais força para terminar de se soltar. Porém, Park Moon-yeon rapidamente salta em sua direção e aplica um golpe com bastante força. E após o prota receber essa macetada, ele imediatamente vai ao chão. Porém, o prota, mesmo debilitado, tenta se reerguer. Já Park Moon-yeon imediatamente abre um imenso sorriso e logo em seguida diz: olha só, seu merda, se ajoelhou perante mim. Eu venci. E na maior cara de pau, Park Moon-yeon põe o pé sobre o prota e imediatamente fala: eu venci, Park Hyun. Todos viram, eu venci ele. E enquanto afunda mais a cabeça do prota, os seus capangas ficam em alerta. Pois as chamas se espalharam e imediatamente pedem que ele acabe logo com o prota. Porém, Park Moon-yeon responde dizendo: acabar logo? Eu só estou começando. Lembram do que ele me disse? Ele disse para mim viver com a cabeça baixa. Mas olha só, quem está com a cabeça no chão agora? E, ouvindo isso, muitos ali ficam assustados. Já seu braço direito e esquerdo tentam fazer com que ele saia dali de uma vez.
e rapidamente o seguram, e tentam o tirar dali, o arrastando, porém, apesar de não querer sair dali, Park Moon-yeon acaba permitindo ser levado por eles. Mas antes de sair, Park Moon-yeon grita dizendo: "Vocês viram? Eu sou o mais forte da Coreia." Já Choi Ju-yeon diz: "Tô sabendo. Agora vamos sair, ou estamos lenhados." E após ele dizer isso, Park Moon-yeon novamente grita, dizendo: "Park Hyun, você não é nada." E Kim Dong-yeon volta a narrar, dizendo: "Foi tudo, por minha causa no fim. Se não fosse por mim, Park Hyun não enfrentaria um lixo como Park Moon-yeon. Há 2 anos atrás eu atrapalhei Park Hyun naquela luta." E após ele dizer isso, Kim Dong-yeon se enche de lágrimas. Já o prota, enquanto olhava pro ruivo, ele imediatamente diz: "Me perdoe pela demora, Kim Dong-yeon." E após as chamas se intensificarem um pouco, Park Hyun rapidamente sai dali, junto de seu amigo, mas, ainda na parte de fora, era possível ver um monte de bombeiros, polícias e socorristas. E novamente, narrando, o ruivo diz: "Alguns dias depois daquilo, a polícia veio até mim e Park Hyun. Foi aí que eu percebi que tudo foi planejado. Eu e Park Hyun fomos acusados de atacar as pessoas e esquentar o prédio, para nos vingarmos de estudantes de alguma escola aleatória. As testemunhas insistiam que nós éramos os culpados de tudo. E óbvio que a polícia estava contra nós também. Sem falar da maior prova, o prédio que foi esquentado, que pertence à família de Kim Cheol-soo. Eles subornaram muitos oficiais, que ficaram enchendo o saco de nossas famílias. E quando todos estavam ficando cansados disso, já em um outro local, Kim Cheol-soo estava sentado, o seu advogado estava explicando às autoridades que como não pode punir o prota nem o ruivo, eles devem pagar de outra forma. E após ele explicar isso, Kim Cheol-soo rapidamente diz que ele só quer um pedido de desculpas público dos 2 culpados.